tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Esse canal tem como objetivo principal ajudar as mulheres a se tornarem mulheres poderosas e empoderadas. O que é uma mulher empoderada? Não é uma mulher que ganha 10 milhões e tem um ensino superior. Uma mulher empoderada é aquela que tem poder sobre si, aquela que sabe controlar suas emoções, sabe o que quer e sabe se posicionar, sabe impor respeito. Uma mulher que sabe ser dona de casa, se ela decidiu ser dona de casa, sabe ser esposa, sabe ser profissional, né? Sem esses títulos aí que muita gente coloca na gente como obrigação. Você não tem que ser igual a todo mundo, você só tem que ser você. Você só tem que ser você. Você tem que fazer aquilo que é importante pra você. Isso é uma mulher empoderada, não é aquela que tem que fazer tudo que todo mundo faz, tá bom? Cuidado pra você não ir com a manada. Bom, me perguntaram o seguinte: por que eu começo as coisas e não termino? Existem alguns pontos porque você começa e não termina. Primeiro deles é porque você não tem clareza daquilo que você quer. Isso. Quando você não tem muita clareza daquilo que você quer, você está com muitas incertezas, o objetivo ainda não está definido, por consequência você começa e por não ter certeza você para no meio do caminho, por talvez não ter certeza, né? Ficou bem complexo, mas enfim. Segundo ponto é porque você não acredita no seu potencial. E quando você não acredita no seu potencial, quando você tem baixa autoestima, quando você tem muita insegurança, você até começa, mas você desiste porque inconscientemente a tua mente fala assim pra você: ih, vai dar ruim. Nem adianta você se esforçar tanto porque no final já vai dar errado mesmo, né? Então você termina, você para, você não conclui. E tem gente que inconscientemente tem medo do sucesso, porque você aprendeu talvez que quem é rico vai pro inferno. Talvez você aprendeu que pessoas ricas são ruins. Então, tem que observar quais são as suas crenças. Uma pessoa também que tem baixa autoestima, por consequência, ela tem muita ansiedade. E a ansiedade, ela gera bloqueio. Outra coisa que a ansiedade provoca é o imediatismo. Uma das coisas principais que as pessoas estão fazendo hoje é quererem as coisas para ontem, ou começar algo e já querer ver o resultado. Se você pega um livro para ler e você já quer saber o final, eu me lembro que quando eu era ansiosa, eu já tive ansiedade, crise de pânico, eu me lembro que eu pegava um livro para ler, eu ia lá no final para me ver o que era o final, para ver se eu ia querer ler o começo. Olha só. Eu lembro que eu pegava um filme pra assistir, eu colocava lá no meio, depois eu colocava lá no final pra saber se aquele filme era interessante pra eu assistir. De certa forma, tem aí um benefício, né? Porque eu não vou perder tempo com aquilo que eu não acho interessante. Inclusive, dependendo da situação, eu leio alguns pontos até pra saber se eu não vou perder tempo mesmo. Porém, o começo é muito mais importante do que o final. Mas o que era isso? Hoje eu entendo que era uma ansiedade para saber se eu não ia perder tempo ou então, né, se aquilo era interessante. Porque eu não tinha certeza se o conteúdo do livro era interessante, porque eu nem sabia que o conhecimento quão importante era. Hoje em dia eu começo a ler, eu leio, né, o resumo e começo a ler o livro. Se eu perceber que lá para a página 50, 100, esse livro não vai me agregar, eu não concluo. Porque você não é obrigado a concluir algo que que você entendeu que não é de acordo com o seu propósito de vida. Certo? Tem gente que é tão rígido consigo mesmo, tão perfeccionista, que se ele começa a ler um livro, ele tem que terminar, independente se é bom ou se é ruim. Isso é burrice. Desculpa a palavra. Mas enfim, isso não é sabedoria, tá bom? Porque se você começou, tá lá na página 50, 100, você percebe que aquele conteúdo não faz sentido pra você, não conclua, tá? Então, só pra gente fechar aqui, o que faz com que você não termine aquilo que você quer? Primeiro ponto, falta de clareza daquilo que você quer, quando você não tem um objetivo definido. Segundo, porque você não tem autoconfiança. Terceiro, a falta da autoconfiança te gera ansiedade. Por consequência, gera procrastinação. Mas existe aí outro ponto. Quando você deixa muitos estímulos à tua volta, muitas distrações, e você
não para fazer aquilo e determina para você fazer. Entenda que tudo na nossa vida que a gente quer o resultado tem que ter um esforço. Se você não estiver disposta ou disposto a pagar o preço do esforço e da dedicação, você não vai ter nada na sua vida. Você não vai conseguir concluir um livro se você não entender que você vai ter que ficar ali pelo menos 1 hora ou 30 minutos por dia para você terminar o livro. Se você quiser a informação que tem aqui dentro. E outra coisa, quando você adquirir informação, se você quiser ser sábia ou sábio, você tem que praticar o que você aprendeu. Porque conhecimento apenas por conhecimento é só conhecimento. É igual um baú fechado. Não serve pra nada. Entende? Então, tem muita gente que não quer pagar o preço do esforço, só quer o resultado. E você, às vezes, você está lendo um livro, você deixa o seu celular ligado. Aí qualquer notificação você vai lá e assiste, né? Hoje nós estamos bombardeados por muitos estímulos. Se a gente não aprender a priorizar, a gente não chega a lugar nenhum, tá? Priorize, tenha um objetivo, tira as distrações de perto de você, tenha persistência. E se você é uma pessoa que não acredita em você, faça alguns exercícios de autoafirmação. Converse com você no espelho. Diga pra você que você pode, que você consegue. Eu vou dar um exercício bem rápido aqui pra você. Você vai fechar os seus olhos em algum momento, quando você terminar esse vídeo, e vai respirar 3 vezes assim, ó. Segurar o ar contando, puxar o ar contando até 5, segurar o ar contando até 5, soltar o ar contando até 5. Você vai fazer isso por 5 vezes, 5 vezes. Depois, quando você estiver bem concentrado, você vai levar a tua mente a imaginar por que você procrastina, do que você tem medo, como você se vê. Olha para você e se observe, como eu me vejo, o que me impede de fazer o que eu quero fazer, o que me impede. Observe o que a tua mente te traz como informação, para você identificar o que está te bloqueando. Porque quando a tua mente te traz o que te está te bloqueando, ou seja, quando passa a ser consciente, quando você passa a saber, aquilo tem menos força. Ou seja, ele não te impede tanto quanto impedia antes, que você não tinha ciência ou consciência daquilo, tá? Então feche os seus olhos, faça a respiração e se pergunte: do que eu tenho medo? Como eu me vejo? Para você saber o que acontece com você aí, tá bom? Eu espero ter te ajudado e me siga para mais dicas e orientações e informações sobre autoconhecimento, empoderamento feminino, hipnose, relacionamentos. Aqui a gente fala sobre tudo. Tchau, tchau!